Hey student, let's study more numbers. Vamos estudar mais números hoje. Nós vamos estudar hoje os ordinal numbers, os números ordinais. Para que servem esses números? Para a gente utilizar para classificar, né? Então, quando eu quero fazer uma classificação crescente ou decrescente, nós usamos os números ordinais, que são primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. No português, toda vez que a gente escreve um número ordinal e escreve ele em numeral, a gente coloca a letrinha O em cima do número, né? Ou a letrinha A se for uma classificação feminina. Então, se eu quero dizer primeiro lugar, a gente escreve o número 1 com a letra O em cima do número 1. Se eu quero dizer que foi a primeira colocada, a gente vai colocar o número 1 com a letrinha A em cima do número 1. Então, aquela bolinha, né? Muitos alunos falam, aquilo não era uma bolinha não, teacher? Não, é a letra O. Então, no português, os números ordinais, eles levam a letra O ou a letra A em cima do número. No inglês, nós temos 4 terminações diferentes. Então, nós vamos colocar as duas últimas letras da terminação do nome do número ordinal em cima do número. Então, vamos ver. Nós temos aqui first. Então, primeiro, escreve first. Escreve e fala first. Como termina em ST, a gente coloca as letrinhas ST em cima do número 1. Second, termina em ND. Second. Então, nós colocamos as letrinhas ND em cima do número 2 para second, segundo. Third, termina em RD. Então, nós colocamos as letras RD em cima do número 3 para third, terceiro. Agora, a partir do quarto, a gente tem uma terminação diferente, TH. Só que ela é mais frequente do que as outras. Então, nós vamos ver mais esse TH terminando os números ordinais do que essas outras 3 anteriores. Então, nós temos aqui fourth, termina em TH, fifth, termina em TH, sixth, termina em TH, seventh, e aí, olha só, observem, seventh, eighth, ninth, tenth. Como termina em TH essas palavras, esses ordinais, nós vamos colocar a ponta da língua no dente para fazer aquela pronúncia soprada que nós já conhecemos, das palavrinhas thank you, they e várias outras. Né? Então, elas aparecem agora no final da palavra. Então, no final da palavra, a gente coloca a ponta da língua no dente para pronunciar corretamente, ok? Vamos continuar vendo. Então, continuamos com esse TH até o 20º. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Então, até 20º, do quarto até 20º, todos terminam em TH. Então, foi diferente só first, second e o third, right? Agora, a partir do 21º, o que acontece? No português, olha, eu falei 20º, 21º. Então, os dois números do 21, para ordinal, os dois vão para ordinal, né? Os dois números mudam, as duas palavras mudam. No inglês, isso não acontece. Então, nós temos aqui 20th para 20º. Agora, para 21º, a gente não vai falar 20th first. A dezena vai ficar em número, que a gente já conhece, 20, e só a unidade que vai para ordinal. First, 20 first, 20 second, 23rd, 24th e assim por diante. Então, a partir de 20,
As dezenas ordinais, a gente só vai levar para o ordinal as unidades, né? Então, toda vez que for dezena terminada em 0, ela tem o nome ordinal. Se for dezenas terminadas em 1 a 9, a dezena a gente vai falar como número e só a unidade que a gente vai falar como ordinal. Então, a gente vai utilizar muito mais do primeiro ao nono, né? Em forma de ordinal, do que as dezenas mesmo. Então, por isso nós temos 20th, mas aí depois disso, 21st, 22nd, 23rd, 24th e assim por diante. E com as outras dezenas acontece o mesmo. Então, nós temos aqui 30º, 30th, mas se for 31º, 31st, 32nd, 33rd e assim por diante. 40th, 50th. Então, esses são os ordinais, os primeiros, né? Existem os outros depois de 50, mas por enquanto vamos aprender até os 50, tá joia? Mas, teacher, para que a gente está aprendendo esses números ordinais? Além da classificação que eu falei para vocês, nós precisamos dos números ordinais para falar datas no inglês. Sim, nós falamos datas no inglês com os números ordinais. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Então, é mais uma utilização para os números ordinais que a gente está aprendendo agora, ok? So, let's practice, listen and repeat. Eu deixei o áudio original para vocês baixarem também e praticarem mais e mais depois da aula. So, let's practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 30th, 40th, 50th. Excellent. So these are the ordinal numbers. Eu disse que nós estamos estudando esses números ordinais para sabermos classificação e também para a gente saber datas. Então, para a gente aprender a falar datas em inglês, primeiro vamos estudar the months, os meses. Então, nós temos aqui os meses para a gente estudar. So, let's see. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Esses são os meses. Então, nós temos aqui os 12 meses do ano, the months of the year, para a gente poder realmente aprender a falar as datas in English. So, let's practice. Listen and repeat. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Excellent. Now, let's see how can we say the dates. Como que nós podemos falar as datas em inglês? Então, nós podemos dizer em inglês, nós podemos escrever o nome do mês e o dia e só colocar em números, né? Tanto o dia quanto o mês. Mas o que é importante aqui a gente saber é que nós
no inglês, colocamos a data invertido em relação ao português. Então, no português, nós colocamos dia, mês, ano. No inglês, é mês, dia e ano. Só o ano que é na última posição mesmo. Mas dia e mês é trocado, é invertida a posição. Então, se eu coloco essa data aqui para vocês. Essa data aqui. Se a gente fosse ler como português, a gente ia falar que é 1º de maio, né? 1º/5 de 2020. Mas não é 1/5 de 2020. Em inglês, isso aqui representa May. Sorry. É January. Aí eu já invertendo. January 5th. 2020 or 2020. Então, isso aqui é January 5th. Então, nós temos aqui 5. Meu teclado não consegue colocar aqui o TH aqui em cima do 5 para a gente saber que é original, mas aí eu coloquei entre parênteses. Então, essa data aqui, ó, January, deixa eu apagar o ano, porque o ano pra gente que não é importante. January 5th. Agora, para ser 1/5, 1 de maio, teria que ser dessa forma aqui. Que aí sim é May 1st. Aí sim, May 1st, 1º de maio, 1 de maio, ok? Então, nós falamos os números, os dias, em ordinal. Por isso que nós precisamos aprender ele aqui, antes de aprender as datas, right? Então, nós temos aqui January 5th, 5 de janeiro, May 1st, 1º de maio, ok? Então, são exemplos aí de datas, dates. Então, lembrem que para as datas, nós colocamos primeiro month, day and year. Então, no inglês, é essa ordem aqui. Month, mês, day, dia, year, ano. Right? Vamos ver aqui um diálogo para a gente entender melhor essa questão da data. Vamos ver aqui. When is your birthday? On July 15th. When is your birthday? My birthday is in November, on the 13th. Então, eles estão falando aqui nesse diálogo, nessa conversa, sobre uma data determinada, uma data específica. Que data que é essa? The birthday, o aniversário. Então, when is your birthday? Quando que é o seu aniversário? On July 15th. Então, 15 de julho. July 15th. And when is your birthday? E quando é o seu aniversário? My birthday is in November. Meu aniversário é em novembro. On the 13th. No dia 13. 13th. Então, aqui nós temos um diálogo, pessoal conversando sobre birthday, aniversário, que é uma data mais que importante, né? Contem aqui para mim, nos comentários da aula, when is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Então, responda aqui para a teacher. When is your birthday? Vou dar o exemplo. My birthday is June 11th. 11th. Or June 11th. 11 de junho. My birthday is June 11th. And your? Tell me, when is your birthday? Conta aqui
para a teacher no comentário da aula que eu quero saber. When is your birthday, my student? Quando que é o seu aniversário? Uma outra pergunta que a gente pode ter sobre essa questão de data, por exemplo, nós vimos what time is it? Que horas são, né, na aula passada. Mas e se eu perguntar que dia é hoje? What day is today? Que dia é hoje? What day is today? Conta aqui para mim nos comentários da aula também. What day is today? Que dia que é hoje? Quero saber em que dia que você está estudando. Eu vou vir aqui olhar e vou comentar essa resposta aqui, hein? What day is today? Conta aqui para a teacher. So, let's practice the dialogue again. When is your birthday? On July 15th. When is your birthday? Eu vou até modificar aqui. Just a moment. And when? Again, when is your birthday? On July 15th. And when is your birthday? My birthday is in November, on the 13th. Excellent. So, these are the dates. Essas são as datas. Estude bastante os números ordinais, a pronúncia. É um pouquinho difícil mesmo, mas fique calmo. E com o tempo você vai conseguir pegar a prática desse TH no final dos números ordinais. E pratique aqui o diálogo também e responda as perguntas que eu te fiz aqui no comentário da aula. Right? See you in our next class.